obrigada pelo convite. Para mim é sempre uma honra e uma alegria imensa poder voltar nessa casa tão abençoada. E a gente pode até aproveitar, já que hoje estamos em poucos encarnados, se vocês quiserem participar, como na forma de uma live, quiser comentar alguma coisa, perguntar, a gente pode fazer uma coisa mais calorosa, mais intimista, né? Fiquem à vontade. E hoje eu trouxe um tema para a gente refletir, que foi algo que me fez pensar muito nesse último tempo que a gente tem passado, essas dificuldades, a própria questão da pandemia e todas as outras coisas que pareciam loucura que foram acontecendo no mundo, né? Que há 2 anos atrás, se me contassem tudo o que ia acontecer, eu ia falar assim, não, acho que nem nos nossos mais loucos sonhos a gente não imaginava tanta coisa acontecendo. E parecia, se alguém falasse 2 anos atrás tudo isso, eu ia falar, ó, ficção científica, isso aí é filme, vai falar sobre coisas que não é verdade. Mas aconteceu. E a gente foi colocado para pensar muito sobre a vida e sobre a morte. Eu não vou falar morte, eu não gosto muito dessa palavra. Depois que eu aprendi que ela não existe, eu comecei a usar menos ela. Eu vou falar sobre o desencarne. Porque mesmo a gente sabendo que a gente vai desencarnar, é a única certeza absoluta que a gente tem na vida, né? Mas a gente ainda tem uma dificuldade em trazer isso para o nosso coração. Em falar assim, ó, vou desencarnar, sei que vou. Se eu falasse assim, tá, vai ser hoje, vai ser já, ok? Eu acredito que a grande maioria de nós, e eu me incluo nisso, eu falo, não, calma, ainda não, tenho tanta coisa ainda por fazer, né? E nesses pensamentos, eu achei um texto muito interessante, que é uma passagem do Evangelho de Lucas, em que Jesus estava passando ali entre as pessoas, aquele tumulto, todo mundo querendo chegar perto, todo mundo querendo ser atendido por Jesus, ouvir uma palavra, ser tocado para poder ter a cura. E naquele vucu-vucu que estava ali, chegou um homem pedindo para que Jesus ajudasse ele, conversando com o irmão dele. Pois eles tinham recebido uma herança e ele queria que o irmão repartisse a parte que era do irmão com ele também. Precisava de mais dinheiro. E quando ele veio falar isso para Jesus, Jesus contou uma parábola muito interessante que, na hora que eu comecei a estudá-la, me pôs para sentar e pensar, sabe? Falar, opa. Jesus contou a história de um homem que tinha uma grande propriedade. E em determinado ano, essa propriedade dele produziu muito. Se ele estava acostumado a colher um tanto daquilo que ele plantava, ele colheu 2, 3 vezes mais. Foi um sucesso aquele ano a colheita dele. E aí ele começou a ficar preocupado, porque os galpões que ele tinham um volume ali para armazenar um tanto X de coisas, e não tudo aquilo que ele tinha produzido. E aí ele pensou assim, bom, tudo bem, então o que eu vou fazer? Eu vou derrubar esses galpões e vou construir outros maiores. Assim eu vou conseguir guardar tudo aquilo que a minha terra produziu. E ele ficou muito feliz com essa ideia, com essa fartura toda, porque ele pensou, bom, diante disso, eu posso ficar tranquilo na minha vida. Vou poder comer com fartura, beber com fartura, sem me preocupar muito com o trabalho e tocando aí tranquilamente, sem grandes pensamentos de preocupação ou com o que está ao meu redor. A minha vida está ganha. E aí, quando ele começou a ter esse pensamento e seguindo adiante, nessa parábola que Jesus conta, ele fala que chegou Deus para conversar com esse homem. E Deus virou para ele e disse o seguinte, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E na hora que eu li isso, eu achei tão forte esse versículo, louco, essa noite chamarão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Eu comecei a me pôr no lugar daquele agricultor lá, porque a gente é meio assim na vida, né? A gente vai tentando, trabalhando o que é nobre e é bom, ganhar um pouquinho mais, ter condições melhores de vida, mas às vezes a gente começa a se esquecer de uma outra parte que é muito importante também.
que é a questão espiritual. Se hoje nós fôssemos chamados para ir para o plano espiritual, a gente estaria tudo bem? Estamos preparando o quê para aquilo que viremos a ser um dia? Estamos preparados, né? E quando eu parei para pensar nisso, me deu um aperto no peito, assim, porque eu pensei, não, acho que não estou preparada. Acho não, tenho certeza que não estou preparada. E isso é fácil da gente perceber quando a gente olha só para o nosso dia de hoje. Olha só, vou pensar como eu passei o meu dia. Fiz tudo da maneira como eu queria fazer? Tratei bem a todo mundo? Pensei bem? Ou o meu pensamento se desequilibrou e mesmo não tendo destratado a pessoa, emitiu um pensamento negativo daqueles assim, nossa, não acredito que fez isso, eu quero que se dane. Porque a gente às vezes acha que o problema está só na ação, na parte mais material da coisa, naquilo que eu vejo o indivíduo fazer, naquilo que eu percebo através destes olhos ou que me contam. E a gente se esquece que muito acontece também no plano do pensamento, que é força viva e atuante na vida de cada um. Isso falando do pensamento, pensando que na outra parte, na parte da ação, a gente tem feito tudo redondinho naquele dia, né? E geralmente não é assim. E aí a gente para pensar, meu Deus, me ponho no lugar daquele homem lá. Se Deus chega hoje e fala, louco, esta noite te pedirão a tua alma. A hora que a gente ouve isso, dá até um frio na barriga, né? E o que tens preparado para quem será? E aí vem um outro ponto interessante para a gente refletir, para a gente raciocinar. Nós que estamos aqui reunidos hoje, estamos numa casa espírita. Somos espíritas e estudamos doutrina espírita, estudamos espiritismo. Sabemos o que nos aguarda, sabemos os caminhos que temos por percorrer. Sabemos a questão da reforma íntima, sabemos a questão dos desvios morais que temos que corrigir em nós mesmos. Temos tanto conhecimento, por que a gente ainda sente esse frio na barriga? Por que a gente ainda não consegue estar preparado? Nós temos, além dos evangelhos que nos ensinam tudo aquilo que Jesus nos trouxe, tudo aquilo que ele ensinou falando e exemplificando. Além disso, nós temos ainda a doutrina. Olha aqui. Esses livros que vêm dar mastigadinho para a gente. Abrir o véu, fala, ó, você não entendeu direito o que era? É isso, isso e isso. A gente já tem o mapa, a gente já tem o roteiro. Por que da nossa dificuldade? O que acontece que a gente ainda tem esse medo e a gente não se sente preparado? E essa questão do não se sentir preparado tem muito a ver com a questão do cumprir os objetivos pelos quais eu fui enviado para essa atual encarnação. Por que eu reencarnei? Por que eu estou aqui nesse corpo material? Por que eu estou aqui passando por essa experiência dessa atual reencarnação? Cada um tem pontos específicos da sua vida que veio a trabalhar. Mas, grosso modo, no geral, todos nós estamos aqui justamente para evoluir. Cada um em determinado ponto, mas estamos para evoluir, estamos para nos melhorar. Leon Denis tem um livro maravilhoso que se chama O Porquê da Vida. E no livro todo ele vem discorrer sobre essa questão da evolução, do porquê estamos aqui. A gente não está aqui simplesmente para juntar bens materiais, embora eles sejam importantes e necessários. A gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa morar. Mas o problema é que às vezes a gente chega aqui e se esquece da outra parte. A gente acha que é só isso. E acaba deixando o que é mais importante em segundo plano. Essa alma imortal que por aqui passa, com o objetivo de se burilar, de se lapidar, de evoluir, esquece muito disso. E começa a trilhar caminhos mais lentos, mais vagarosos, que às vezes deixam a gente até patinando. E sobre esse objetivo, o porquê estamos aqui, essa questão da nossa vida, né? Qual o objetivo principal? O que rege a nossa vida? E não há dúvida que uma das coisas que a gente mais tem dificuldade, mas que vão ajudar muito em todo o resto, é a questão do amor. Estou aqui para aprender a amar.
Porque eu entendo que quando eu souber de verdade o que é o amor, mas não apenas saber daquilo que os livros me falam, quando eu conseguir viver ele, sentir ele pulsando no meu coração, muitas daquelas mazelas que eu trago, egoísmo, inveja, aqueles sentimentos ruins que a gente traz, vão começar a se resolver. Porque o sentimento maior, o sentimento mestre, ele vai chegar iluminando e não vai deixar espaço para aquelas coisinhas que a gente ainda tem bastante no nosso coração. E sobre isso, tem um texto muito interessante de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, que foi publicado em um livro chamado Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Esse livro ele é interessante porque em cada capítulo a Joana vai pegando versículos evangélicos e vai estudando e vai aprofundando. E tem um capítulo chamado Libertação pelo Amor. Quando a gente vê só o título, sem buscar entender tudo aquilo que Joana traz, e acreditem, é muito profundo esse capítulo, a gente às vezes tem uma impressão superficial de falar, olha, mais um capítulo daqueles que vêm falar coisas bonitas e poéticas sobre o amor, mas que não necessariamente vai mudar a minha vida. Porque eu sei que o amor é bonito, eu sei que o amor é importante, mas como que eu consigo encaixar isso na minha existência? E esse capítulo ele é muito interessante porque a Joana ela vai discorrendo sobre o porquê dessa importância na prática e não apenas filosoficamente e como que eu começo a trabalhar para incorporar esse sentimento maior no meu dia a dia. Ela não nos engana falando assim, ó, decidi que a partir de agora eu vou amar. E amanheço no dia seguinte amando, vendo flores, borboletas por onde eu passar. Não. Ela vai ensinar que a gente tem um caminho longo a percorrer. Mas ela começa a dar dicas de como a gente faz para conseguir avançar mais rapidamente. Como a gente faz para conseguir caminhar com mais firmeza, com mais decisão, por escolha própria e não naquela situação do deixa a vida me levar. Porque enquanto eu não decidir evoluir pelas minhas próprias pernas, eu vou continuar evoluindo. Porque a dor é mestra, a dor ela traz esse instrumento, ela é instrumento que ajuda a gente a caminhar empurrando. Mas a Joana vem falar assim, ó, você não precisa esperar a dor bater na sua porta para você conseguir caminhar a passos mais largos e mais tranquilamente. Você pode escolher um caminho diferente que é esse do amor. E como, né? E ela diz o seguinte, toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor, que é de providência divina. Vejam bem, cada palavra que Joana coloca, esses textos de Joana de Ângeles, textos de Emmanuel, a gente tem que ler com muita calma, palavra por palavra, trechinho por trechinho, porque não tem uma vírgula ali que não tem um grande significado, né? E ela vem falar para a gente toda a essência da vida. Ela não fala assim, ó, a maior parte da vida vem pautada no amor, grande parte, muito do que se tem que viver é o amor. Não. Em poucas situações, eles falam nessa unanimidade, nesse tudo ou nada. E essa é uma das situações em que ela vem falar em tudo. Toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor. Toda. Então, a gente já começa a entender que naqueles momentos em que a gente está tendo dificuldade para atingir essa essência, e eu não estou nem falando daquele amor que Jesus nos trouxe, que já é muito avançado para o que a gente consegue sentir hoje. Não estou falando nem desse amor que os espíritos mais elevados já têm desenvolvido. Estou falando daquele amor, daquela potência que a gente já tem condições de desenvolver bem mais do que está aqui. Porque o tanto que a gente consegue amar ainda deixa muito a desejar. E a gente percebe isso pela situação que o nosso planeta vive, né? Se a gente estivesse conseguindo viver o amor na plenitude daquilo que as minhas faculdades atuais permitem, provavelmente o mundo estaria bem mais tranquilo de se viver. Então a gente começa a perceber que a gente não está conseguindo entender essa questão de toda a essência da vida. A gente está deixando um pouquinho de lado essa situação. E ela segue dizendo, na perspectiva da psicologia profunda, o ser vive para amar e ser amado. Iluminar a sombra e fazer prevalecer o self. O que é isso? Quando eu falei para vocês do livro do Leon Denis, que ele fala, ó, nosso objetivo é a evolução, evolução em todos os patamares, evolução intelectual, evolução moral.
A Joana, ela vem aprofundar um ponto que a gente tem mais dificuldade, o ponto crítico dessa evolução. Porque a questão da intelectualidade é mais fácil, é mais tranquila e é até gostoso. A gente pegar um livro, ler, entender, é muito bom. E às vezes a gente acaba se desviando e até usando o nosso conhecimento para dar aquela subidinha no ego, né? Mas ela vem falar, é muito mais do que isso. E aí ela põe a gente para pensar no seguinte sentido: que adianta eu buscar todo o conhecimento do mundo se eu não conseguir aplicar esse sentimento na minha vida diária? Né? Na carta de Paulo aos Coríntios, ele já falava, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor, eu nada teria. E a Joana, ela está falando disso aqui para a gente. Ela fala, para refletir e entenda. O objetivo da sua vida, independente do que você fez lá atrás, independente do resgate que você tem com quem seja, é familiar, é no trabalho, enfim, na sociedade, todos estamos aqui com o objetivo de amar e ser amado. Porque a partir do momento que eu começo a amar, eu começo a resgatar tudo aquilo que eu escorreguei e caí no meu passado. E a gente não tem que ter vergonha desses erros que a gente cometeu e comete hoje muito, porque são parte do nosso processo evolutivo. Porém, a gente tem que começar a entender que nós já temos ferramentas para que a gente erre um pouquinho menos. E a cobrança vem justamente nesse sentido. Se já tem, por que não usa? Tem um capítulo muito interessante também do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, se não me engano, um texto chamado A Beneficência. Tem um texto assinado por São Vicente de Paulo em que ele fala assim: gente, vocês já têm tudo o que precisa de conhecimento ali para crescer, para se trabalhar um pouquinho mais. Vocês têm muito em mãos. A gente não tem ainda possibilidade do conhecimento do universo inteiro, mas a gente tem muito. Ele fala, diante do muito que tem, por que vocês não param, ao invés de ficar buscando mais, onde às vezes se perde, cai, por que vocês não pegam aquilo que já sabem e aplicam na sua vida? Porque a gente também é mestre de aplicar na vida dos outros. Olha só, tá vendo fulano? Olha como ele agiu. Você viu como ele falou com a mulher dele? Deus me livre. E no trabalho, então, quando a gente olha os nossos colegas, a gente é muito mestre, às vezes, em criticar. E a gente esquece que a gente está desviando totalmente do objetivo pelo qual nós viemos. Não que nós tenhamos que ter olhos cegos e fechados para aquilo que não é bom. A gente tem que ter discernimento. Mas a gente começa a cair num ponto de julgamento que faz a gente desviar daquilo que a Joana vem falar para a gente, que é a essência de tudo na vida, que é a questão do amor. E é isso que ela está falando aqui para a gente. Vivemos para amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer o self. A sombra, esses termos sombra e self são termos muito empregados na psicologia, no estudo da psicologia. E a sombra, ela tem a ver com todos aqueles sentimentos inferiores que eu ainda trago no meu coração. Com tudo aquilo que ainda é ruim, aquilo que me segura para baixo, aquilo que me segura em regiões de desarmonia aí. Sentimento ruim, sombra, meu lado sombra. E o self, ele tem a ver com quem eu sou de verdade. Assim, pega todas as potencialidades que nós temos, que nós desenvolveremos ao longo da nossa jornada, tira todas essas escamas de sombra que tem em volta. E lá no meio tem aquele espírito, aquela centelha divina que está aqui para evoluir e para atingir, sim, virtudes e escalas acima do que nós estamos acostumados, regiões angelicais. Esse é o self. Esse sou eu. Sou eu que está escondido ainda na minha sombra, que eu tenho que trabalhar por clarear, por iluminar. Mas a gente ainda tem muita dificuldade em ter essa claridade. A gente ainda, mesmo sabendo, a gente ainda tem dificuldade em aplicar. E essa dificuldade não necessariamente é porque é muito difícil. Tem coisa que é. Mas tem coisa que tem muito a ver com a nossa invigilância. Tem coisa que tem a ver com a gente ainda andar muito no automático na nossa vida, no dia a dia. A pessoa me olhou torto, olhei torto para ela. A pessoa me
podou no trânsito, acelerei o carro em cima dele. A pessoa me deu uma resposta torta no trabalho, respondi na mesma moeda. E em casa, então, com os familiares? Eu nem vou falar, porque senão a coisa vai ficando ruim. A gente ainda tem muita dificuldade em optar por essa questão do amor pela nossa invigilância, como se estivéssemos acomodados à situação atual. Só que isso traz um problema para a gente, porque a evolução é lei. Todos nós temos que evoluir e evoluímos. Mas quando eu não evoluo por vontade própria, eu evoluo pelos caminhos que a vida traz. Ela vai me empurrando. Como ela empurra? Dor, situações mais difíceis. Passamos por um momento em que a humanidade, que sempre tem esses momentos de dor, passou por uma dor imensa. Será que não temos mecanismo divino aí falando, gente, abre o olho, o que é importante? A vida é um sopro. Vamos abrir o nosso olho para aquilo que é real, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é imortal. Estamos em um plano material, estamos na carne, estamos reencarnados, precisamos cuidar muito bem do plano material. Mas não somos só isso. Nós somos, na verdade, espíritos imortais que estão passando por uma experiência material. Então, se a gente entender isso de verdade, a gente vai perceber que não faz sentido o tanto que a gente relega para segundo plano buscar vivenciar esse amor por vontade. No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel tem um capítulo só sobre vontade. E ele diz assim, a vontade é a alavanca propulsora nos nossos caminhos. Alavanca. Ela nos empurra muito mais amorosamente, muito mais tranquilamente do que a dor. E a gente às vezes tem dificuldade, mesmo assim, em fazer essa opção. E a Joana vem explicar isso para a gente. Ela fala assim, a ausência do amor no ser humano e, por consequência, no mundo, porque a gente às vezes tem muito disso. A gente vê o jornal, vê a TV, vê a loucura que está o mundo inteiro, né? E a gente fala, meu Deus do céu, por que será que o mundo está esse caos, né? E a verdade é que o mundo ele é um reflexo de todos nós, o que nós somos, né? Qual é o caos interior que a gente está vivendo, que a gente está refletindo no mundo inteiro? E ela vem falar disso. A ausência de amor no ser humano e, por consequência, no mundo, demonstra o estágio do primarismo ainda predominante, que dificulta o processo de evolução. E aí eu vou fazer uma pausa. A gente tem uma tendência também muito grande a olhar em volta e achar que as pessoas têm muito atraso moral, enfim, evolutivo, e a gente às vezes acha que a gente é muito evoluído, né? Fala, não, mas eu sou uma pessoa boa. As coisas que eu falo mal dos outros, eu falo porque é verdade, eu falo porque eu sei. A gente às vezes perde a chance de parar, de olhar para dentro, de buscar se autoconhecer e perceber que muito do que eu aponto no outro, na verdade é espelho daquilo que eu sou. Coisas que eu tenho dificuldade em superar, que eu vejo que o outro faz errado igual eu faço, eu às vezes vou lá e aponto no outro, porque daí destacando o erro dele, eu apago um pouquinho o meu, e aí não percebe o tanto que eu sou errada. Meu Deus! Como a gente ainda perde a chance de buscar evoluir, de buscar olhar para dentro e falar o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar para ajudar o mundo em que eu vivo caminhar e melhorar também. E aí eu fiz uma pausa, porque agora vai chegar um ponto que é muito importante da gente pensar. Ela segue dizendo assim, gerando conflitos perfeitamente dispensáveis. Gerando conflitos perfeitamente dispensáveis. Porque às vezes a gente acha que, eu estou passando por uma dificuldade na vida, o momento está difícil, mas eu tinha que passar isso. Eu estou passando porque esse era o meu destino, isso estava no meu planejamento reencarnatório e por isso eu tive que passar. Muita coisa é assim, muita coisa vem planejado que a gente precisa aprender. Mas muita coisa nós buscamos hoje, aqui, agora, no nosso dia a dia. E esse planejamento reencarnatório que foi feito, às vezes trazendo coisas necessárias, foi criado lá atrás, pelas minhas atitudes, pelos meus escorregões. Então a gente começa a perceber como que essa falta de vigilância, como essa falta de exercer a minha vontade em caminhar por aquilo que eu já entendo que é belo e bom, começa a complicar a minha vida. Gerando
Esses conflitos perfeitamente dispensáveis. Às vezes a gente tem o erro, até por conta de muitas coisas que a gente aprendeu aí ao longo da nossa existência, por séculos e séculos, fomos ensinados assim mesmo. É difícil às vezes a gente ir se libertando de determinadas ideias, né? A gente acha que a gente tem que ter pressa em evoluir, em se melhorar, para agradar a Deus, porque Deus assim quer. E se a gente parar para pensar, Deus é eterno. A gente não consegue conceber começo nem fim. Deus tem a eternidade. Essa questão do tempo está muito vinculada ao que nós vivemos e sentimos aqui, encarnados, na nossa existência, seres imortais, que tiveram início, mas não terão fim. E a gente começa a perceber que Deus nos ama a todos, sendo bom ou sendo ruim, sendo mocinho ou sendo bandido. No livro Pensamento e Vida, esse que eu falei da vontade para vocês, do Emmanuel, a psicografia de Chico, no último capítulo chamado Amor, o Emmanuel vem falar assim, que Deus ama o verme que rasteja na terra com o mesmo amor que ele ama o arcanjo que o representa ao lado desse verme. Meu Deus do céu. Quando eu li isso, eu pensei, então não é Deus que tem pressa da minha evolução, porque ele me ama de qualquer jeito. Mas eu tenho pressa, porque, embora eu entenda que a dor é ferramenta, é mecanismo evolutivo, eu não gosto muito dela. Eu já sei que quando ela chegar, eu tenho que me resignar, fazer o meu melhor para superá-la, mas enquanto ela não for, tenho que aproveitar, pois é ferramenta para o meu burilamento. Porém, se eu puder agir de uma maneira diferente, diminuindo o tanto de dor que vai chegar na minha vida, certamente eu vou ter que fazer essa opção. Porque nenhum de nós que está aqui, eu tenho certeza, gosta ou fica feliz naquele momento em que chega a dor. A gente fica torcendo para passar logo, e se possível para nem chegar. E é isso que a Joana está falando aqui. A gente, essa nossa inferioridade, essa nossa falta de busca do amor, vai gerando esses conflitos. Então começamos a ter aí a chave mais profundamente sobre como evitar isso no futuro. Minha vida está boa? Sim ou não? Se sim, legal. Ela pode melhorar? Sempre pode. Se não, ok. Ela pode melhorar? Sempre pode. E ela está dando aqui a chave dessa questão da melhoria, do amar. E ela diz, gerando conflitos perfeitamente dispensáveis, mas que se demoram perturbadores, como ferretes, impelindo para a frente e para a conquista desse atributo superior do ser. Então, quando eu ajo com ausência de amor, esses ferretes aí que ela está falando é o mecanismo da dor que a gente estava conversando. O ferrete é aquele ferro que é usado para marcar animais, para marcar gado, que vai empurrando. E é isso que a Joana está falando. Imagina a dor que aquilo não causa. Ela fala, pois é mais ou menos isso, quando a gente esquece o caminho do amor, é mais ou menos isso que a vida vai trazendo para empurrar a gente. Volta. Esses ferretes que são necessários? Não. Se a gente começar a atuar de uma maneira mais proativa para conseguir amar, para conseguir evoluir aquilo que nós viemos para evoluir nessa atual encarnação. É como um aluno numa escola. Ele pode ser esforçado, ser estudioso, buscar fazer tudo certinho e passar com louvor, com menos sofrimento, aí o ano que ele tem que passar, ser aprovado com notas boas. Ou ele pode ser aquele aluno que vai deixando a vida levar. Faz a prova, não passa, vem a recuperação, puxa, tem que passar de novo. E vai, e vem, e vai sendo empurrado. É sobre isso que a Joana está falando, está abrindo os nossos olhos. Olha, você está preparado? O que você está escolhendo para a sua vida? Como você está buscando esse processo? E a gente tem uma questão também que é interessante, que é a questão da gente, muitas vezes, ter essa dificuldade por escolher o amor, porque a gente vai olhando ao redor e às vezes a gente vê pessoas que a gente às vezes até fala mal, mas não é porque elas são ruins. Às vezes a gente acha essas pessoas muito boas e fala, nossa, vai ofuscar a minha luz, vai ofuscar o meu brilho. Em casa, no trabalho, entre os amigos. E a gente começa a ter uma falsa impressão de que para nós sermos amados, nós temos que nos tornar especiais. Então, em alguma coisa eu tenho que ser especial, eu tenho que ser melhor que o outro para eu poder merecer esse amor. A gente pensa assim, meu Deus, como que eu vou fazer meu chefe gostar de mim? Eu tenho que ser muito melhor que aquele um que trabalha comigo, porque senão ele vai gostar dele, não vai gostar de mim. A gente tem essa falsa impressão
que nós precisamos nos tornar especiais para nos fazermos amados na nossa vida. E a Joana de Ângeles vem chamar a nossa atenção e dizer que Jesus veio ensinar algo totalmente diferente. E a gente ainda erra, a gente ainda cai nisso. Ela diz, invariavelmente, as pessoas que ainda não aprenderam com o homem Jesus a excelência do amor, pensam que são amadas porque se fazem especiais, esquecendo-se de que por amarem tornam-se especiais. Se a gente tem ainda esse resquício aí que faz assim no nosso ego, falando, você precisa ser amado. E nós precisamos, nós queremos ser amados. Ser amado é bom. Amar é bom e ser amado é bom. Ela fala assim, antes de procurar ser amado, procure amar. Quanto mais você amar, mais especial você vai se tornar perante a vida. E a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente acha assim, então eu vou amar, vou sentir uma coisa boa, e logo em seguida as pessoas vão me amar e vão me retribuir. E a gente percebe ao longo da história da humanidade que nem sempre é assim. Aqueles grandes corações missionários que passaram pela humanidade, nem sempre foram compreendidos no seu tempo. Muito amaram, mas não tiveram a recompensa imediata. E a doutrina espírita ajuda a gente a entender isso também. Estamos passando por um processo evolutivo. Nem sempre os que estão ao nosso redor vão ter condições de entender aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos buscando. E é justamente nesse momento que eu mais tenho que amar. Porque se eu já entendi a importância do amor, se eu já percebi o tanto que ele transforma, eu estou percebendo também que eu tenho responsabilidade perante aqueles que estão ao meu redor. Eu tenho responsabilidade perante a evolução do meu próximo mais próximo. E também daquele que não é tão próximo, mas que observa as minhas atitudes e às vezes toma o exemplo. Então a gente começa a perceber que a coisa é muito maior. Quando eu falo em amar, quando eu falo em me melhorar, eu não estou falando só em crescimento individual, mas eu estou falando em responsabilidade perante o coletivo. E essa responsabilidade eu vou adquirindo conforme eu adquiro conhecimento. E esse conhecimento nós temos, não só pela doutrina espírita, porque senão seria uma coisa antidemocrática. Você vai falar, quem não é espírita não tem esse conhecimento? Não. Esse conhecimento, ele vem de muito tempo. Jesus trouxe esse conhecimento para nós. Mas e aqueles que não são cristãos? Também têm esse conhecimento. Porque de tempos em tempos, grandes corações missionários vieram para a Terra trazer esse ensinamento sob o comando de Jesus, nosso governador espiritual do nosso planeta. Ou seja, ninguém pode dizer que não tem esse entendimento da importância e da necessidade do amor. Todos nós já temos condições de entender para poder assumir essa responsabilidade. Só que aí depende muito esse assumir, da gente se pôr a fazer, da gente se propor a se modificar e falar, não, a partir de agora, eu sei que eu ainda vou errar, porque a gente erra ainda muito, a gente está aprendendo, mas eu vou buscar cada vez errar menos. E aquilo que eu já tenho condições de fazer, eu vou ser vigilante para assim atuar. E como que a gente começa? Tem uma situação que é muito complicada, que é assim, como que eu vou amar o outro se eu não consigo me amar? Porque muito daquele que eu não gosto no outro são, na verdade, situações que eu trago mal resolvidas no meu coração e que eu projeto naqueles que estão ao meu redor, que também simbolizam, que também representam essas situações. Então a Joana fala assim, primeiro passo, se eu quero começar a desenvolver esse amor a ponto de amar a humanidade da melhor maneira possível, começa no alto amor. Ela diz, todo esse concerto de afetividade inicia-se no respeito por si mesmo, na educação da vontade e no bom direcionamento dos sentimentos. Respeito por si mesmo. Esse respeito por si mesmo também tem a ver com aquelas situações em que nós erramos, em que nós caímos e que nós nos perdoamos. Vejam bem, não estou falando em sermos coniventes com o erro, nos apaixonarmos pelo erro, abraçar ele e falar, eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim. Não. Tem a ver com olhar e falar, eu errei, mas eu entendi que não foi legal. Então agora eu vou mudar. Isso é se respeitar.
Quando eu tiro essa questão da autopunição, meu Deus, eu acho que eu não sirvo para isso, eu acho que eu não sirvo para nada, eu não dou conta, eu faço tudo errado. Quanto a gente ainda faz disso na nossa vida? Por conta de muitas coisas que nós vivemos mesmo. Coisa que às vezes nós fomos aprendendo desde a nossa infância. Você não é bom nisso. Nossa, sai daí. Você não vai conseguir. Sai para lá. E a Juna vem falar, opa, a gente já tem conhecimento para entender que a gente precisa trabalhar esses atavismos que a gente ainda traz no nosso coração. Autorrespeito. Olha para dentro. Busca se conhecer para conseguir entender até onde eu consigo ir. E para entender as situações em que eu não consigo ir, por que eu reajo dessa forma? Por que quando fulano fala aquilo comigo, eu sinto raiva? Eu não vou me sentir a última pessoa do planeta porque eu sinto mágoa ou raiva de alguém. Eu entendo que isso é normal na minha jornada. Mas eu vou buscar entender por que desse sentimento e vou trabalhar a minha reação com relação a esse sentimento. Se eu não tiver condições de fazer a devolutiva através do amor, eu vou começar então a pelo menos não emitir coisas ruins, não falar coisas ruins. Ao invés de xingar, falar, você, quero que se dane. Não, eu vou parar, eu vou pensar. Não vou reagir por impulso. Vou buscar refletir, vou fazer minha oração e falar, me ajuda, meu anjo, hoje está difícil. E vou tentar fazer um pouquinho melhor amanhã. Autorrespeito. Educação da vontade. A gente já falou da vontade tanto, que é o que o Emmanuel falava, alavanca propulsora. Nossa vontade está educada? Ou a gente ainda, tudo aquilo que surge, a gente vai querendo, vai fazendo? Educação da vontade. Tudo eu posso. Mas o que eu quero para a minha vida? Tudo eu posso, mas tudo que eu faço vai me trazer consequências. Vale a pena eu seguir esse caminho? Vale a pena eu buscar um caminho que pode me dar esse prazer momentâneo, mas que amanhã vai me trazer tanta dor, tanta necessidade de reparo? Educação da vontade. E bom direcionamento dos sentimentos. Para eu conseguir bem direcionar os meus sentimentos, eu preciso ter essa educação da vontade. Eu preciso começar a ser senhor da minha existência, dono das minhas atitudes. Eu preciso ser aquela pessoa que, embora tenha ainda sentimentos ruins, começa a escolher como eu vou agir, como que eu vou fazer com eles, como que eu vou deixar eles transparecerem na minha vida. Ainda vou brigar, ainda vou xingar, às vezes nem brigo, nem xingo, mas vou para o outro e falo mal daquela pessoa. Ó, você viu fulano? Você viu o que ele fez? Ai, não precisava daquilo, né? E aí a gente vai criando uma bola de neve, uma coisa ruim. E às vezes a pessoa nem sabe, a pessoa às vezes nem fez por intenção, mas a gente está se contaminando. A gente está envenenando o nosso sentimento, o nosso coração. E aí, caminhando aí para a reta final, eu trouxe um texto, aqui ele está meio grandinho, mas ele é maior que isso, gente. Eu separei aqui só uns trechinhos que eu achei muito, muito importante quando eu li. Eu achei muito profundo e verdadeiro. Esse texto ele foi publicado na Revista Espírita em dezembro de 1859. E ele foi assinado por Vicente de Paulo. Eu pus Vicente de Paulo, eu não pus São Vicente de Paulo, porque é assim que está assinado lá. E o Kardec até comenta, faz uma observação. Ele fala, olha, toda vez que um espírito de alta hierarquia, muito elevado, que a gente tem títulos aqui de santos e santos, vem se manifestar, vem trazer uma orientação, eles se mostram de uma maneira tão simples e eles não costumam usar os títulos na frente do nome. Eles não assinam São Vicente, ele põe Vicente de Paulo. Mas estamos falando sim do santo que conhecemos. Na Revista Espírita tem um texto muito interessante que diz o seguinte: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Reparem que aqui aparece o toda de novo. Joana de Ângeles, quando for falar do amor e falou é toda a essência, ela estava dando 100% ali. O tudo ou nada, ela estava falando é tudo. E aqui Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, vem confirmar da mesma forma. Que ele não está falando a maior parte, aqui ele também vai falar tudo ou nada. Fala do 100%. Toda a lei, lei divina pela qual Deus cria incessantemente e governa os mundos.
E aí, ele vem dar uma orientação um pouco mais profunda, um pouco mais além, sobre essa questão do amar, sobre essa questão dos sermos caridosos uns para com os outros. Ele diz, sede, pois, caridosos, está faltando um izinho aqui, mas sede, pois, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo que dais friamente àquele que ousa vô-lo pedir. Ide à procura das misérias ocultas. E aí a gente faz uma pausa. Porque é fácil, quando está sobrando um dinheirinho lá na conta e eu quero fazer uma boa obra, eu vou, dou o dinheiro, não vi nem a cara, não sei nem o que é, mas às vezes dá um alívio e fala, ai, graças a Deus, eu fiz a minha parte de caridade da semana, do mês, do ano, sei lá. E ele fala, não, mas isso aí não é o suficiente, não é só isso. Você tem que ir atrás das misérias ocultas. E aí a gente para pensar, miséria oculta? Porque quando nós estamos falando nessas grandes dores, passa fome, tem necessidade, passou frio, não tem roupa, tal. Isso aí é meio que escancarado, todo mundo vê e sabe que tem que ajudar e muitos se mobilizam para fazer isso. Mas tem aquela dor, tem aquela miséria que a gente traz no nosso dia a dia e que ninguém percebe. Sabe aquele colega de trabalho que chegou mal-humorado aquele dia, que deu uma resposta de atravessado, você nem entendeu por quê? O que eu fiz? A gente não sabe a dor que ele traz de dentro de casa. A gente não sabe o parente doente que ele tem, que o coração está dilacerado, está sofrendo, está doído. A gente não sabe aquele que foi abandonado por um afeto precioso. A gente não sabe aquela pessoa que parece que está desvairada no trânsito. Por que ela está assim? Será que não tem alguém doente dentro do carro? Será que ele não está correndo para tentar salvar a pessoa que ele mais ama? Muitas vezes não. Muitas vezes ele está correndo porque ele está desequilibrado mesmo. Mas mesmo esse, mesmo aquele que está em desequilíbrio, que está sem saber nem o porquê, também não é uma miséria oculta? Aquela desarmonia que às vezes a gente entra pela nossa invigilância e que nos conecta a tantos seres, a tantos espíritos com a mesma desarmonia e que faz a gente passar por um processo de obsessão que às vezes nem percebe. Mas a hora que vai ver, está com raiva do nada, não sei porquê, mas estou com raiva. Hoje acordei de mau humor, hoje estou da pá virada, não quero nem saber. Misérias ocultas, mas que a gente percebe a repercussão no dia a dia, porque vão contaminando. Eu chego, brigo com você, aí você vai, briga com a sua esposa, aí a esposa vai, briga com a mulher que trabalha em casa, daí ela vai, chuta o cachorro, aí o cachorro vai, morde o outro que está na rua, aí o outro vai ser atendido porque está mordido, trata mal a pessoa que está atendendo, aí a pessoa que está atendendo fica chateada, chega em casa, desconta na mãe. Isso que eu estou falando para vocês, existe um texto do Neio Lúcio, que foi publicado no livro Alvorada Cristã. E ele fala toda essa sequência. Ele fala, aí chegou em casa, descontou na mãe, uma senhora que estava lá fazendo a janta esperando. E quando xingou tudo a mãe, é porque meu dia foi uma droga, porque você não faz nada. Tarará. A mãe, rica ali em oração, vigilante, preparada, falou, meu filho, eu sei que seu dia é difícil, mas senta aqui, vamos tomar uma jantinha junto. Abraçou. E na hora que abraçou, ele caiu em lágrimas, chorou, chorou, chorou e percebeu tudo que estava acontecendo. E aquele ciclo vicioso de dor e de angústia, de sofrimento, de raiva incontida, se quebrou em um único gesto de amor daquela mãe, vigilante e amorosa, que soube entender. E o Lúcio conta essa história no livro Alvorada Cristã. E essa história diz muito disso. Misérias ocultas. Temos olhos para atender as misérias ocultas ou ainda estamos reagindo, falando, fulano é um doido, desequilibrado, veio aqui, fiquei com uma raiva dele. Estamos agindo igual. E ele encerra dizendo, sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Quando a pessoa faz isso, não quer dizer que está certa, está errada. Mas sejamos indulgentes com o erro dos nossos semelhantes. Não sabemos o que os levou àquilo. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede mansos e benevolentes para com tudo que vos é inferior. Sede-o, mesmo perante os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Instruí-os e moralizai-os. E geralmente isso não se faz através de palavra. Não é sendo aquele chato que fala, você está errado, muda. Não. É vivendo.
É amando. É fazendo o que aquela mãe da história do Neio Lúcio fez com o filho. Ó, peraí, vem cá. Deixa eu te dar um abraço. Senta aqui. Seu dia foi difícil, mas eu tô aqui para ficar com você. Que a gente possa refletir sobre isso. E aí a gente encerra com um versículo que a gente começou a nossa palestra. Para a gente refletir aí ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana. Imaginemos que Deus está falando com a gente. Quando Jesus contou a parábola, vamos pensar que nós somos realmente a pessoa da parábola. E Deus chega, vê a gente nessa correria do dia a dia, nesse misto de sentimentos desarmônicos e fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Muito obrigada, amigos, pela companhia nessa sexta-feira chuvosa, esses corações valentes e valorosos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada. Que Jesus abençoe a semana de todos.